Atos, capítulo de número 2, versículo 42 em diante, está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Você diz amém? E pode sentar glorificando ao Pai, com palmas de vitória para Jesus, que Ele merece. Irmãos, eu quero ser bem objetivo e breve, tanto é que eu não vou atentar aqui para o contexto. Eu quero apenas falar de algumas lições da igreja primitiva para a igreja de hoje. Porque a igreja primitiva é um modelo. Igreja primitiva por quê, pastor? Porque foi a primeira igreja, aquela que foi fundada por Cristo, da qual nós hoje somos a continuidade desta mesma igreja. Então, a igreja primitiva, ela é um modelo de igreja que agrada ao Senhor, que faz a vontade do Senhor. Então, eu quero falar aqui de alguns princípios, alguns ensinamentos que nós podemos extrair da igreja primitiva para as igrejas, não só nós, mas para as igrejas do tempo de hoje. Quando eu falo de as igrejas, no plural, eu não estou falando aqui em uma questão do corpo de Cristo. Estou falando das congregações que formam este corpo, a qual nós chamamos de igreja. Porque a igreja, na realidade, é uma só, é o corpo de Cristo. Todas as congregações no mundo inteiro formam-se apenas uma igreja. Não existe duas igrejas, não existe três igrejas ou milhares de igrejas. Só existe uma igreja. Jesus disse: essa é a minha igreja. Ele falou ali no singular, a minha igreja. Só existe uma. Porém, com várias congregações, denominações que formam este corpo. Então, quando eu uso aqui o termo igrejas, eu não estou dizendo que a igreja de Cristo é várias igrejas. Igreja aqui eu estou falando no sentido das congregações. Louvado seja Deus. Então, nós podemos extrair alguns ensinamentos da igreja primitiva para a igreja dos nossos dias. Por quê? Porque a igreja primitiva é o modelo de igreja que agrada ao Senhor. Era daquele jeito que a igreja primitiva começou, que o Senhor queria que tivesse continuado até aos dias de hoje. Porém, nós sabemos que, com o passar do tempo e das gerações, a igreja foi mudando, a cada dia mais e mais se corrompendo, a cada dia mais e mais ficando incrédula, a cada dia mais e mais se afastando de Deus e fazendo a vontade do mundo e a vontade do inimigo. Então, o primeiro princípio aqui de ensinamento que eu quero trazer para a igreja de hoje, que nós aprendemos com a igreja primitiva, é o que está no versículo de número 42, a parte A. O primeiro ensinamento que a gente pode extrair aqui é: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então perceba que a igreja primitiva é uma igreja aqui, é uma igreja bem nova, bem criança, era um menino, digamos assim, na fé, porque estava começando a nascer. Nesse exato momento aqui, que começa esses princípios que eu vou declarar, a igreja, ela tinha aumentado de 120 crentes, que foram cheios do Espírito Santo lá no final do Pentecoste, para
quase 3.000 almas que se converteram ao Senhor através da primeira pregação do apóstolo Pedro. Agregaram-se à igreja quase 3.000 almas. Então nós podemos declarar que, juntando com as 120 que já tinha, formou-se aqui, de repente, uma igreja de 3.000 almas. E o que é que essa igreja de 3.000 membros fazia? Todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pastor, o que é doutrina? O que eu estou fazendo com você aqui agora. Ensinamento da palavra. Os apóstolos ensinavam, e aquelas 3.000 almas, os 3.000 membros da igreja diziam: Pedro, tudo o que tu estás ensinando, nós vamos praticar. Não tinha um sequer, no momento, que contradizesse a doutrina dos apóstolos. E hoje não era para ser diferente. Mas o que é que está acontecendo hoje? O pastor prega aqui, ensina aqui, e o obreiro que está sentado aqui quer saber mais do que o pastor. O pastor ensina aqui, e o membro que está sentado ali diz: isso que o pastor está pregando está errado. Não que você não possa julgar a palavra, você pode. Agora o seu julgamento tem que estar de acordo com a Bíblia, e não de acordo com os seus pensamentos, com as suas ideologias, com aquilo que você acha que é certo, porque o certo é a palavra. Ah, o pastor está pregando aí, mas a minha ideologia diz que isso aí está errado. Mas se o pastor está pregando é a palavra, então a sua ideologia está errada, porque o que está certo é a palavra. Então não havia uma alma entre aquelas 3.000 almas que contradizesse a pregação dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles praticavam aquilo que os apóstolos ensinavam. Eles praticavam aquilo que os seus pastores ensinavam. Agora vamos para a realidade de hoje. O pastor ensina aqui, entra aqui e sai. O pastor ensina aqui, louvado seja Deus, quando passa da porta da igreja, já começa a praticar tudo diferente. E uma das primeiras coisas que pratica diferente é que já começa saindo falando até mal do pastor. Aí alguém é que a igreja vai parar. Pastor, nós estamos em pouco número aqui, mas alguém também vai acompanhar na live dessa live. Pastor, mas aí o ensinamento é só para quem está na live, não é para nós que estamos aqui. Principalmente para nós que estamos aqui. Aí aonde é que a gente vai parar se a gente não parar com as nossas ideologias e passarmos a acreditar única e exclusivamente na doutrina da palavra? Porque não é o que eu acho que está certo, não é o que eu acho que é a verdade é a palavra, e Jesus é a palavra, o Verbo encarnado. Então, quando eu conheço a palavra, eu conheço a verdade. E quando eu conheço a verdade, eu conheço Jesus. Se a igreja de hoje praticasse esse princípio, pode ter certeza, igreja pode ser de interior, de capital, pode ser, irmão, lá dentro dos matos. Pode ficar uma cabana dentro da mata de Poço Branco. Se a igreja praticasse esse princípio, dentro daquela cabana faltava espaço. Porque diz a Bíblia que porque eles obedecessem esse princípio, a cada dia a igreja ia crescer. Pastor, mas não tinha perseguição de hoje, pior. A perseguição era pior. Muito pior do que o início que nós vemos como perseguição. A perseguição daquele tempo era perseguição mesmo. Não era negocinho de fofoca com o nome de pastor, fofoca com o nome de irmã. Não, que a perseguição é porque estão fofocando o meu nome. Não, porque a perseguição é porque estão fofocando o nome do pastor. A perseguição era a perseguição mesmo.
era perseguição para batalha, cadeia, apanhavam nas costas, eram dilacerados. Isso sim era perseguição. Fofocou do meu irmão, estão me perseguindo. Fala mal do meu irmão, estão me perseguindo. Você não sabe o que é perseguição. É porque se botar um carro na minha mão e vier me criticar, me perseguir, eu já abandono o carro. Você não sabe o que é perseguição. Você não sabe o que é perseguição. Perseguição era o que a igreja primitiva passava. E sabe o que é que eles diziam? Perseguiram Pedro, prenderam Pedro, decapitaram Tiago, porque foi preso Tiago e Pedro ao mesmo tempo. Decapitaram Tiago. E quando Pedro estava diante deles, e mandaram Pedro parar de pregar. Ou para de pregar, Pedro, ou nós vamos fazer contigo igual fizemos com Tiago. Aí ele abriu a boca no meio lá de todos os servos, mais importa para mim obedecer a Deus do que os homens. Aleluia, Deus. Ninguém vai calar minha voz enquanto eu tiver fogo de vida. Eu vou obedecer ao meu Deus. Eu vou pregar a palavra do meu Deus. Aleluia. É porque me perseguir e falar mal de mim, eu mesmo não prego mais. Eu mesmo não tenho louvado, não vou mais. Eu irmão, que qualidade de servo somos nós? Que qualidade de servo somos nós? Qualquer cara feio, qualquer coisa, eu não faço mais a obra. Eu vou me esconder, eu vou fugir de tudo, eu vou não sei o que. Não, meu irmão. O guerreiro, ele encara as dificuldades. Está me perseguindo agora que eu vou fazer a obra. Quer que eu pare? Porque quem quer que você pare é o diabo. Eu não vou parar. Eu vou continuar, eu vou pregar. Ainda que seja necessário morrer por amor do Evangelho, mas eu vou fazer a obra do Evangelho. Aleluia. Louvado seja Deus. Saiba o que eu vou fazer. Falar agora. Quem mais quer que você pare é o diabo. É verdade. Quando Jezabel começou a perseguir, matar os profetas, até o maior profeta levantado morreu naquela terra, temeu porque ele era ruim. Depois de ter visto todos os sinais que Deus fez, fogo desceu do céu, ele orou para não chover e não choveu, depois orou para chover, choveu. Sabe o que ele ia ver? Depois de todas as batalhas vencidas, foi se esconder em uma caverna, com medo de Jezabel. E lá dentro da caverna ele disse assim: Senhor, por que o Senhor está permitindo tudo isso? Que aquela mulher Jezabel, aquela serva de Baal, que já matou os profetas, agora quer me matar. O que adianta mais eu viver? Foi assim que ele disse. Elias estava entrando em depressão profunda. Senhor, me mata! Tira minha vida! Aí Deus apareceu lá na caverna e disse assim: Elias, a resposta da tua oração, tu me pediste para tirar a tua vida. Quando tu me pediste para tirar a tua vida, tu estava dizendo assim: Senhor, eu não quero mais esse ministério profético. Eu não quero mais ser profeta nessa terra. Acaba com o meu ministério, porque para mim acabou. Aí Deus disse: para você acabou, mas para mim não. Ainda tem uma grande obra para realizar na sua vida através do ministério que eu lhe concedi. Sai da caverna que a obra vai continuar. Deus está falando com alguém aqui. Você quer se esconder na caverna, mas eu vou lá te arrancar de lá para você fazer a resultado. Porque a obra ainda não terminou. Louvado seja Deus. Então, o primeiro ensinamento aqui, irmãos, que a gente aprende com a igreja primitiva é a obediência à palavra, é a prática da palavra. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo número 24 em diante: se todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O segredo, irmão, não é só vir para a igreja e ouvir a doutrina. É quando sair daqui da igreja, praticar a doutrina que
E para isso é que o Senhor Jesus veio, para os pecadores terem direito ao arrependimento. Louvado seja Deus. Então, primeiro ensinamento, extraído da igreja primitiva, que a igreja de hoje deveria praticar. Qual é? A obediência à doutrina. Obedecer à doutrina é praticar a palavra. A prática da palavra. Pratique a palavra. Não leia só a Bíblia. Não escute só a Bíblia. Pratique a Bíblia. Viva a Bíblia. Seja uma Bíblia ambulante. Aonde você passar, que as pessoas olhem para você e digam: ali é crente de verdade. Aonde você passar, que as pessoas olhem para você, faça como a Sulamita. Eis aí o verdadeiro homem de Deus, como a Sulamita reconheceu Eliseu. Mas o que é que está acontecendo hoje? O crente passa lá na esquina e o perturbado que ainda não confessa a Deus está na porta da sua casa. Aí o perturbado olha para o crente lá na esquina e diz: eu sei crente como esse daí. Se é para ir dar demais, se é para ir para o inferno, eu vou para o inferno praticando tudo que não presta. Porque para ir para o inferno dentro da igreja, eu prefiro ir para o inferno logo para o mundo. Muitos que estão no mundo dizem isso aqui. Eu dizia. Acredite que você também algum dia falou isso. Então nós temos que praticar a Bíblia. Nós temos que ser Bíblia ambulante. Aonde a gente passar, que as pessoas reconheçam Cristo em nós, que as pessoas vejam Cristo em nós. Amém ou não amém? Diga graças a Deus. As palmas engrandecem louvor ao nome do Senhor Jesus. Segundo princípio que nós podemos extrair da igreja primitiva e deveríamos praticar nos dias de hoje é na parte B do versículo 44. E na comunhão e no partir do pão. A igreja vivia em comunhão. Pastor, o que é comunhão? Comunhão vem da palavra grega koinonia. E koinonia, irmão, é literalmente estar junto. É literalmente estar unido, associado. Comunhão é literalmente companheirismo, vínculo comum e íntimo. Isso é comunhão. É se tornar um só com o outro. É aquilo que Amós 13:3 diz: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, koinonia, que é a palavra original do grego, é isso daí. É partilhamento, é uniformidade, associação, parceria, companheirismo, uniformidade. É vínculo íntimo. É você estar ligado em koinonia, unido os crentes uns aos outros. E quem é que faz isso, pastor? Quem é que traz essa comunhão para a igreja? É o Espírito Santo. Agora você já percebeu que a comunhão vem antes da obediência? Ou vem depois da obediência? Primeiro eu pratico a palavra. Aí o Espírito Santo, porque a igreja está praticando, obedecendo a palavra, aí ele vem e cria a coinonia na igreja, a comunhão. Aí, irmão, quando tem comunhão, não tem espaço para fofoca. Quando tem comunhão, não tem espaço para conversa. Quando tem comunhão, não tem espaço para intriga. Quando tem comunhão, irmão, não tem espaço para que se disse, irmãos. Então, por que tem tanta intriga, tanta fofoca, tanto disse na igreja? Por que tantos obreiros saem da igreja? Por que tantos membros saem da igreja? Porque falta comunhão. Falta comunhão. Às vezes
Não é Ezequiel, é Ezequiel Soares. Ele é um pastor de a igreja tem 1000 congregações. Ele é pastor presidente de 1000 congregações. E aquele pastor, ele disse uma palavra hoje que entrou no meu coração. E ele disse assim: sabe por quê? Eu não sou pastor de visitar casas de membros dessa igreja. Aí eu fiquei esperando ele responder. Aí ele respondeu: para que eu não saiba de nada que está acontecendo na sua casa. Porque quando eu estiver ensinando e pregando a palavra de Deus, que eu citar algo que está acontecendo na sua casa, você não vai dizer assim: só está falando porque sabe, só está pregando porque vê. Aí eu disse: Senhor, a partir de hoje eu não me vou tratar isso. A partir de hoje eu só vou visitar a casa de algum membro se for caso de doença de cama, ou se tiver já lá na sua mão. Tanto eu como a minha esposa, eu não estou falando de comissão de visita, estou falando de visita pastoral. Porque o pastor quer ter um vínculo com os membros da igreja. Irmão, ainda que eu vá na casa, por exemplo, se eu for na casa da irmã, é lá de hoje. Mas a pastora. E se eu chegar lá na casa da irmã lá e identificar que na casa da irmã lá tem algo que eu vi está errado, e eu posso usar a casa da irmã lá como modelo, porque eu posso declarar assim: do jeito que está acontecendo na casa da irmã lá, pode estar acontecendo também na casa de outros membros da igreja. Então eu vou pegar a visão da casa de Elaine para outro lado. Aí o que é que ela vai dizer? O pastor só está falando. Ela não vai entender que eu peguei o defeito que está na casa dela e entendi que o mesmo defeito que está na casa dela pode estar na casa de outros membros da igreja. E eu, como pastor, é meu dever corrigir. Mas o pastor fazer isso aqui não dá certo, dá errado. Por quê? O pastor só está pregando porque viu. O pastor só está falando porque viu. O pastor não sei o que está falando, não estou pregando a doutrina. Se você está praticando erro, para o que você tem que fazer, qual é o primeiro princípio? Persevere na doutrina dos apóstolos. Obedeça a palavra. Aí eu disse: Senhor, peguei a visão. A partir de hoje, eu, pastor João Olinto, o meu vínculo pessoal com os membros da igreja vai ser muito bom. Se precisar de mim, pastor, estou precisando de um conselho, vou dar um conselho. Se precisar de mim, pastor, estou precisando de oração, vou dar uma oração. Agora, intimidade pessoal será muito pouco. Para não dar o motivo de quando eu estiver pregando aqui e Deus me revelar, você dizer que eu só estou falando porque eu vim na sua casa. Amém ou não amém? Amém. Diga graças a Deus por isso. Porque a partir de hoje vai ser assim. A partir de hoje vai ser assim. É melhor o pastor ficar reservado, sem saber ao ponto que está acontecendo na casa dos membros. E quando chegar aqui no ponto dele revelar, do que o pastor está com intimidade, muito pouco as informações vêm. Aí o pastor vai pesquisar aquela informação, é verdadeira. Aí o pastor vai doutrinar a igreja de volta. Porque o pastor está desabafando. É assim que acontece. Não leva pelo lado que o pastor está ensinando. Só porque tocou na minha ferida. E daí, irmão? Uma ferida não está inflamada. Ao bater ela ali, machuca. Mas a culpa da dor não foi porque algo bateu ali. Doeu porque ali está ferido. A culpa não é do objeto que bateu. A culpa é de quem fez a ferida. Não, porque eu fiz isso e eu vi uma palavra que me veio mais aí. O pastor não tem culpa disso. Quem foi que causou a ferida? Foi você mesmo? Então você mesmo tem que orar a Deus para sanar. É assim que funciona. Vamos praticar aquilo que a palavra ensina. Não há mais tempo da gente ficar nesse limite,
Não, irmãos. Está aí. Agora eles já não se contentam mais com 3, 4 dias de festa de carnaval. Agora tem que ser 15 dias de festa. Porque se pré-carnaval já começou a colocar de ter em várias cidades aí. O mundo está aí se perdendo. E só tem um povo na face da terra que tem poder de influência para salvar alguém. É a igreja. Aleluia, Deus. O diabo está aí, esse caminho das pessoas. As pessoas cada dia mais e mais sendo influenciadas pelo diabo. E o diabo colocando no coração dos crentes: não pede mais. Não ore mais. Não tem mais jeito. E as almas se perdem. Se a igreja é o único povo na terra que tem influência de Deus para salvar alguém, se a igreja não exerce mais essa influência, como vai ficar? Ninguém mais será salvo. Ninguém mais vai se arrepender dos seus pecados. Ninguém mais vai se converter. E corre isso até de nós que estamos aqui dentro e lá para fora também. Então, não vamos ficar com ideologias humanas. Vamos para a palavra. A palavra é verdade. Quer ouça ou quer deixe de ouvir. Ponto de vista. Não vai pregar no carnaval. Carnaval não é campo de missão para você pregar. Agora, quando passar o carnaval, vá na casa daquele que está de ressaca e prega a verdade dele. É assim que funciona. Mas a nossa missão como crente é pregar. Isto é a dentro e afora dentro. Quer ouçam ou quer deixe de ouvir. Esse negócio é o diabo que bota no nosso coração. Não adianta pregar, não adianta falar mais do amor de Deus, não. Nós estamos fazendo totalmente a vontade do diabo quando a gente faz isso. Porque não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que pregue o evangelho a toda criatura. Aí o diabo vem e diz: não pregue o evangelho a toda criatura. Eita, a palavra de Deus é o diabo. Você fica com a de quem? Diga: eu fico com a palavra de Deus. Então, irmãos, se nós praticarmos essa comunhão, pode ter certeza, as coisas mudam. Porque comunhão é isso, é unidade, é companheirismo, é um sentir a dor do outro, é um reconhecer quando o outro errou, porém não guardar nada no coração, perdoar. Isso é comunhão. E a igreja tem que estar em comunhão. Louvado seja Deus. Aí o que é que a comunhão traz? Em terceiro lugar, terceiro ensinamento para nós: e não partir do pão. Esse partir do pão aqui não é a Santa Ceia. A Santa Ceia é depois. Fala também da Santa Ceia. Mas esse partir do pão aqui, irmãos, o contexto explica o que é. Esse partir do pão aqui é literalmente a comida. Aqueles que tinham, dividia com quem não tinha. Os que tinham mais pão em casa, alimento em casa, dividia com aqueles que não tinham. E assim, diz a Bíblia que nenhuma alma passava necessidade. A igreja não ia pedir a Herodes. Não. A igreja não ia se humilhar ao governo, não. Ei, Herodes, a gente veio aqui porque a gente vai fazer um evento para pregar a palavra. E está faltando isso, está faltando aqui. E Herodes dizer: é quanto? É 3.000, só posso dar 100. Não, a igreja não fazia isso não. A igreja mesmo resolvia o pó. Isso é o certo, irmão. Não é para a igreja estar se olhando em pé de vereador, de prefeito, de deputado, de presidente da república, seja lá o que for. As coisas da igreja é para ser resolvido pela própria igreja. Vamos fazer um evento, vamos. O pastor diz: olha, para a gente suprir a necessidade do evento, a gente está sendo 2.000. Quantos membros a gente tem para levantar esses 2.000? A gente tem 50 membros para levantar os 2.000. Pronto. Dá quanto para cada um? Eu acho que dá 50 reais. 50 reais? É, 50 reais. Aí de repente, a irmãzinha ali, e põe lá e tem uns 50. Mas a irmãzinha não tem uns 50.
A irmãzinha fica triste e diz assim: mas lá, minha pai, eu queria tanto ajudar o pastor a fazer esse evento, mas eu não tenho 50. A irmã lá disse: se preocupe não, eu vou dar 50 por mim e 50 por você. É assim que a igreja tem que ser. Não ficar nessa, dá dinheiro ao pastor e não sei o que, ainda vai não, irmão. E quem abre a mão e o coração para que a obra de Deus seja realizada, você não fica sem retorno. Porque o maior desejo de Deus é que a sua obra seja realizada. E Deus quer que a sua obra seja realizada pela própria igreja. É pela própria igreja. Se a igreja fosse assim, o pastor não precisava pedir prefeito, o vereador, está se humilhando da unha a outro. Às vezes, quando a gente vai fazer evento aqui, pega até gente de fora, gente que não é nem dentro da igreja. Não. Nós podemos resolver. É só a gente querer resolver. Passar fome não passa não. Porque Deus ele jamais vai deixar você passar fome, porque você investiu 100 reais para a obra dele ser realizada. Então, a igreja primitiva é assim. Partia o pão, a tal ponto que ninguém padecia necessidade. Porque é lá que tinha, a irmã não tinha, então ela entregava e supria a necessidade dela e a necessidade dela. É assim que funciona. Isso é uma profecia, né? Ter tanto que pode ajudar quem não tem. Louvado seja Deus. Amém ou não amém? Quarto princípio que a igreja primitiva nos ensina só nesse texto. Eu estou só no 42 e talvez a gente fique só por aqui e a hora já está passada. Só no versículo 4 ensinamento que a igreja primitiva nos ensina e praticava, que éramos para praticar também. Qual é o quarto, pastor? Oração. Era uma igreja que perseverava na oração. Pastor, o que é perseverar na oração? É aquilo que Paulo ensina: orar em todo tempo. Orar em todo tempo. Orar sem cessar. Pastor, significa que a partir de hoje eu vou ter que passar o dia todo de joelho, não vou fazer mais outra coisa. Vou fazer mais almoço, lavar roupa, janta, mais nada. É só oração, 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 oração. Orar em todo tempo. Você está ali fazendo a janta, mas falando: Senhor, obrigado, Senhor, por este alimento. Se eu tenho esse alimento na minha casa, é porque foi o Senhor que proveu. Olha, quando você está ali no tanque lavando roupa, a roupa suja do varão que chegou do trabalho, chega a dar um desgosto, mas você vai dizer assim: obrigado, Senhor, pelo meu varão ter sujado essa roupa para me lavar, porque essa roupa está suja que o pão está entrando dentro da minha casa. Isso é orar todo tempo. É você estar constantemente falando com Deus. E o que é que a igreja primitiva fazia? Eles perseveravam na oração. Não era só os apóstolos que oravam. Não era só os apóstolos que pagavam preço. Toda a igreja orava. Toda a igreja orava. Não precisava o pastor Pedro estar quebrando a cabeça e dizendo: irmão, vamos orar, não. Eles ensinaram sobre o poder, a importância da oração, e logo eles começaram a praticar. Lembra do primeiro princípio? Qual foi o primeiro princípio? E perseveravam na doutrina. E qual era a doutrina dos apóstolos? Eles ensinaram sobre a comunhão, eles ensinaram sobre o partir do pão, eles ensinaram sobre a oração. Então tudo que eles ensinaram, a igreja começou a praticar. Glória a Deus. É uma igreja que ama a oração. Oh, aleluia. É isso que está faltando hoje, irmão. A igreja de hoje não ama mais o ministério da oração. Irmão, eu confesso para você, eu passei por uma fase meio estreita, a qual eu não tinha dia, eu confesso, não tinha dia que eu não orava, não. Nem orava de madrugada, nem durante o dia, era tanta coisa. Era um dia corrido, não estava tempo durante o dia, de noite estava cansado, já dormia tarde, não conseguia acordar de madrugada, e já levantava com a mente cheia de coisa e pronto. Jesus, agora vou morrer. Porque, pelo que eu entendo de ser servo do Senhor, um homem de Deus que não ora, ele está um passo da guerra. Mas aí Jesus me socorre. Eu pedi socorro ao Senhor, o Senhor me socorre.
Não, Pai, eu não posso viver sem orar. Eu não posso viver, Senhor, sem meditar na tua palavra. E hoje, Pai, glória de Deus, Deus tem me levantado de novo. Todos os dias, cedo da manhã. Às vezes eu me levanto de 3, às vezes eu me levanto de 4 horas. Tem dias que eu já me levanto um pouco mais tarde de 5. Mas a hora que eu me levantar, irmão, a primeira coisa que eu faço é pelo menos 2 horas de joelho. Aleluia. E Deus tem falado comigo poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque desde que eu me converti, que eu amo orar para mim, grave isso. Orar para mim não é um sacrifício. Orar para mim é um prazer, eu tenho prazer. A coisa que eu tenho mais prazer na minha vida é estar de joelho. É um prazer, não é um sacrifício. O crente que é sacrifício é se ajoelhar, irmão. Não está errado. Porque se ajoelhar diante de Deus é um prazer. Me dá prazer, me dá alegria estar de joelho diante do meu Deus. Por isso o diabo tenta roubar isso de mim. Me dá prazer quando eu estou lendo a Bíblia, por isso Satanás tenta roubar isso de mim. Porque tudo aquilo que me dá prazer na presença do Senhor, Satanás vai tentar roubar de você. Louvado seja Deus. Então a igreja primitiva tinha prazer, irmão, na oração. Se a gente praticasse esse princípio da oração de hoje, se o pastor passasse um mês sem fazer uma campanha de oração, a igreja pode ficar em cima do pastor. Pastor, queremos orar. O Senhor não nos ensinou a orar, nós queremos orar. Vamos fazer uma campanha de oração. Mas é o contrário, quando o pastor for uma campanha de oração, pega para quem tu quer. É assim ou não é? Porque não ama a oração. Não ama. A gente vai entrar na campanha agora. Eu não sei se eu digo que começa sexta-feira, né? Vai começar sexta-feira. É sexta ou sábado? Acho que é no sábado. Porque sexta tem um ciclo de oração, né? Sábado não é primeiro? Pronto, a gente vai iniciar essa campanha no sábado. Já vai terminar com o ciclo de oração. O ciclo de oração e sábado é toda a campanha. E como é que a gente vai fazer essa campanha? Serão de 7 dias. Vamos passar todo o período de carnaval. Oração de meio-dia e culto à noite. Oração de meio-dia e culto à noite. Qual é o tema? O fim da escravidão. Da escravidão. Perceba quantos vão vir orar no meio-dia. Se não vão ser os 15. Não é uma campanha. Então a igreja tem que se organizar e dizer, o mundo não está de brincadeira. É período de carnaval, o povo do diabo está solto, o demônio está solto. E nós que somos igreja temos que estar de joelho diante de Deus. Então vai ser 1 hora de joelho aqui todo dia. 1 hora de oração de meio-dia, 1 hora da tarde. Depois que terminar 1 hora, a gente levanta, louva a Deus e glorifica o nome do Senhor. E à noite, mais oração e mais culto. 7 dias. Com o tema, o fim da escravidão. A mesma ordem que a gente seguiu em todas as campanhas que já fizemos. Não tem pregador fixo, não tem dirigente fixo. O pregador pode ser qualquer um que Deus escolhe. Não vou trazer ninguém de fora. Nós vamos fazer essa campanha. Aí quer que o pastor precisa que a igreja pratique esses princípios que eu estou ensinando aqui agora. Obediência da doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Irmão, esses princípios são infalíveis. São infalíveis. Pastor, o senhor está pregando de uma forma diferente hoje. É porque a minha intenção aqui é fazer você entender a palavra. Não é você pular nem gritar, não. É entender a palavra. E eu quero falar aqui agora de um quinto princípio para a gente encerrar. E esse quinto princípio está no versículo número 43. 4 princípios no versículo 42 e 1, 42. Que a igreja praticava. Em cada alma havia temor. E eu fecho a boca. Em cada alma significa que as 3.000 almas tinham temor de Deus. E o que é temer a Deus, pastor? É temer a Deus, quer dizer que as almas viriam se tremer. Meu Deus, se eu pecar, meu Deus vai me matar. Jesus, se eu não orar, eu vou morrer. Eu estou com medo disso, não.
Era assim? Não. Temor a Deus significa honrar a Deus acima de todas as coisas. Temer a Deus significa amar a Deus acima de todas as coisas. Glória a Deus. Amém. E a Bíblia aqui nos afirma que as 3.000 almas honrava a Deus acima de todas as coisas. Amava a Deus acima de todas as coisas. Isso está no Salmo. Porque dizer que teme a Deus é uma coisa. Claro, temer a Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. É honrar a Deus acima de todas as coisas. Ou dizer que honra é uma coisa. Dizer que ama é uma coisa. E praticar isso. Vamos para uma prova de fogo aqui bem jeito. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, Deus é prioridade na sua vida. Quem teme a Deus acima de todas as coisas, Deus é prioridade na sua vida. E tudo que é de Deus é prioridade na sua vida. É claro que isso não significa que você vai abandonar a cidade também. Que você vai abandonar a sua família. Não. Mas quando tiver um impasse entre Deus e seu esposo, você vai por Deus e não pelo seu esposo. Quando tiver um impasse entre Deus e a sua família, você vai por Deus e não pelo seu família. Porque Deus jamais vai deixar de cuidar da sua família se você priorizar Ele. Se você prioriza Deus, Deus cuida da sua família. É assim que funciona. Porque Deus cuida. Deus cuida. Agora quer ver a sua família de água abaixo? Priorize ela e não Deus. Nada do que você faça vai poder livrar a sua família de acontecer tudo que Deus permitir que aconteça. É só você priorizar mais a sua família do que a Deus que você vai ver sua família definir. Agora quando você diz, Deus, o Senhor é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, meu povo seguro, em ti que eu confio, em ti eu estou seguro, a minha casa está nas tuas mãos, a minha prioridade é o Senhor, Pai do Rio. Se preocupa não, eu cuido da tua casa. Eu cuido da sua casa. Então, ame seu esposo, ame seu filho, ame sua filha, faça seu papel de esposa, faça seu papel de mãe e faça seu papel de pai. Só não coloque ele no lugar de Deus. Só não coloque eles no lugar de... Porque a sua prioridade é quem? É o Senhor. Então, temer ao Senhor é isso. É amar a Deus acima de todas as coisas e honrar a Deus acima de todas as coisas. Fique de pé em nome de Jesus. Então, 4 princípios que a igreja primitiva nos ensina a praticar, que era praticar. Primeiro, obediência à palavra. Perseverar na doutrina. Segundo, a comunhão, coinonia. Ser um só com o seu irmão, amar o seu irmão, respeitar o seu irmão, ter união com o seu irmão, unidade com o seu irmão. Terceiro, partir o pão. Se você tem e pode ajudar o seu irmão, ajude. Nunca negue a ajuda do seu irmão. Se tem um pão só e o seu irmão está precisando de pão, parta o pão com o seu irmão. Porque Deus não vai deixar faltar na sua casa, porque você ajudou o seu irmão. É claro, irmãos, que a gente tem que observar que nós estamos vivendo um tempo que nunca houve tantas pessoas aproveitadoras no tempo que nós estamos vivendo. As pessoas estão se aproveitando de tudo. Se aproveita da bondade, se aproveita da internet. Às vezes não estão passando nem por crise e vem com a crise para ter dinheiro na internet para se dar bem. É claro que essas pessoas existem. Porém, existe sim também aquelas que verdadeiramente não estão precisando. Então, por via das dúvidas, eu aconselho que você faça o seguinte: alguém veio me pedir, você orou a Deus, não ouviu Deus responder, por via das dúvidas, dele. Se ele vai usar uma fé, não se preocupe, você não vai pagar o preço, porque você está fazendo de todo coração. Você está tirando o seu pão, está partindo com o seu irmão. Agora, se o seu irmão está usando de uma fé, ele quem vai ter com Deus.
mas o seu coração está bom. Deus viu a sua intenção para ajudar. Amém? Agora, se Deus disser não faça, aí não faça. Ainda que o seu coração queira fazer, não faça. Porque quando Deus diz não faça, Ele sabe por que vai dizer não faça. Às vezes Deus está tratando daquela pessoa. Às vezes Deus está transformando aquela pessoa. Deus está ensinando aquela pessoa. Então quando Deus diz não dê, então não dê. Não dê. Você pode ter 10 mil na sua conta e a pessoa chegar e pedir 100 reais. Se Deus disser não dê, não dê. Porque Deus sabe. Agora é um pecado gravíssimo você ter R$1 na sua casa e alguém chegar dizendo que está precisando de 50 centavos e você dizer, não vou dar 50 porque só tem R$1. Parta o R$1, tem 50 e fica com 50. É assim que Deus se acorda. Amém ou não amém? Quem pode agradecer ao Senhor com palma de vitória?